Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje eu tô aqui para falar sobre O Homem de Toronto, nova comédia de ação disponível na Netflix. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Sabe que fórmula é muito aproveitada desde sempre? A da troca de identidades. Eu lembro muito bem quando Alfred Hitchcock fez Intriga Internacional nos anos 50, popularizou esse tipo de história que geralmente envolve uma pessoa ordinária numa situação muito cotidiana que de repente é confundido por outra pessoa que tem uma vida muito mais insana, cheia de ação, adrenalina. Isso geralmente envolve muito gênero de espionagem. E é o caso de O Homem de Toronto, esse filme que seria lançado originalmente nos cinemas, mas que a Sony Pictures acabou vendendo para a Netflix, o que por si só já é um sinal dos tempos, já que a gente consegue ver que comédias de ação, comédias de orçamento médio não tem mais muito espaço nos cinemas, costumam ir direto para streaming. O filme é um projeto do roteirista Robbie Fox, que está meio que dentro e fora da indústria desde a década de 90, final dos anos 80. Ele escreveu filmes como Uma Noiva e Tanto, do Mike Myers, e Um Bom Partido, com Gerard Butler. O Fox desenvolveu essa ideia com o produtor Jason Blumenthal e o Chris Bremner, que estourou recentemente com o sucesso de Bad Boys para Sempre, coescreveu o roteiro final junto com o Fox. Vale apontar também que esse projeto, antes de ter Kevin Hart e Woody Harrelson nos papéis principais, antes teria Kevin Hart com Jason Statham, mas o Statham saiu do projeto 6 semanas antes das filmagens começarem, porque ele entrou em discordância quanto ao tom e a classificação indicativa do filme. E aí a Sony rapidamente, imagino que na época do Venom Tempo de Carnificina, encontrou aí o Woody Harrelson como um bom substituto. A direção do filme fica por conta do Patrick Hughes, que despontou em Hollywood com Mercenários 3 e depois encontrou muito sucesso com agora a nova franquia Dupla Explosiva, com Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson. É um dos caras aí que tenta se firmar como comédia de ação. E o resultado do Homem de Toronto é esse filme que você já viu 1 milhão de vezes, não tem grandes novidades, mas que vira e mexe consegue trazer alguma coisinha interessante. A história do filme nos apresenta o Ted, vivido por Kevin Hart, um funcionário de academia atrapalhado que tenta manter o casamento e o sonho de empreendedorismo vivos. Quando ele marca um final de semana romântico com a esposa em um chalé, ele mistura os endereços e é confundido com o tal Homem de Toronto, um misterioso matador de aluguel vivido por Woody Harrelson, e acaba se envolvendo em uma operação coordenada pelo FBI para derrubar um coronel venezuelano. Essa história aí de coronel da Venezuela, de golpe do FBI, esquece, nunca é o que importa nesse tipo de filme. Eu, pessoalmente, sempre acho todas essas macarronadas que roteiristas tentam criar em filme policial de buddy cop bem chato, bem desinteressante. É o caso do Homem de Toronto. Eu acho que ele cria uma premissa muito básica que acaba se resolvendo meio que rápido, com algumas reviravoltas, e a gente nunca liga muito para aquilo. O que a gente liga é a dinâmica dos dois protagonistas. Agora, eu pessoalmente nunca fui muito fã do Kevin Hart. Eu acho que ele repete muito aquele estilo de humor, geralmente fazendo piada com o tamanho dele, com o nível de histeria que ele faz, geralmente colocando ele com alguém mais sério, como é o caso do The Rock. Ele trabalha muito com o The Rock, principalmente. E aqui nesse filme ele faz basicamente a mesma coisa de sempre. Se você curte o trabalho do Hart, talvez você goste. Agora, o destaque pra mim fica mesmo com o Woody Harrelson. Eu sempre gosto de ver o Woody Harrelson em papéis de comédia, especialmente em Zumbilândia, e eu acho que tem muito do personagem dele lá. Aqui no Homem de Toronto é um personagem que é muito badass, valentão, mas que tem uma veia sentimental, um apreço pela cultura, pela culinária, que é realmente muito legal e um bom diferencial pro personagem dele. E sobre o Patrick Hughes em si, né, eu acho que ele é um cara que tenta fazer muito comédia de ação, mas eu acabo sempre me interessando muito mais pela ação do que pela comédia. Eu não dei muita risada em Dupla Explosiva, nem nos Mercenários 3, quando eles tentam fazer muita piada, e foi a mesma coisa em Homem de Toronto. Eu acho que a comédia, pelo menos pra mim, pessoalmente, não funciona muito, mas a ação é uma boa surpresa. Apesar de ter muita aposta em plano sequência costurado com edição e umas tomadas de tela verde horrorosas, eu acho que o Hughes é bom em criar cenas de luta inventivas, principalmente porque a fotografia do Rob Hardy, o fotógrafo de Missão Impossível Efeito Fallout, é bem colorida e aposta bem em variação de paletas, principalmente quando ele usa uma corúnica em alguns ambientes, caso da luta contra o antagonista conhecido como Homem de Miami. Isso é curioso, aliás, como o filme tenta muito rapidamente, meio de forma genérica, criar essa mitologia de assassinos que representam cidades do mundo inteiro. É uma ideia legal no papel, mas que acaba soando meio John Wick genérico, né? Tipo, acho que poderiam ter apostado um pouquinho mais nisso. Olha, O Homem de Toronto é bem clichê, pura fórmula, você já viu esse filme várias vezes. Eu pessoalmente não gostei muito da comédia, nem do Kevin Hart, mas ao menos eu consegui me divertir com o Woody Harrelson. Acho que o Patrick Hughes é um diretor bem criativo, tem ideias muito legais em termos de visual nesse filme. Acho que o Homem de Toronto é inofensivo, serve pra passar o tempo, um pouquinho longo demais, mas acho que é uma adição de catálogo competente. Pro Homem de Toronto eu dou uma nota 5.
Independente do resultado, eu acho que é sempre interessante ver estúdios novamente apostando nessa fórmula do buddy cop, né, da comédia de ação com uma dupla de personagens, né, era tão popular nos anos 90, nos anos 80, hoje é uma raridade, e apesar de Homem de Toronto não ser um grande estouro, até que pelo menos conseguiu matar um pouco da saudade que eu tinha desse gênero. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.